Então, como eu disse para vocês, né, a tragédia é um prelúdio da racionalidade. E ela, por esse fato, não pode ser vista, de acordo com os historiadores da filosofia, como simplesmente uma categoria da arte, né? E eu quero destacar com vocês aqui essa abordagem do Vernant, que eu acho muito interessante. A tragédia não é apenas uma forma de arte, é uma instituição social que, pela fundação dos concursos trágicos, né, de toda essa encenação que ela traz para o palco, porque ela traz o cotidiano do homem, e nesse cotidiano estão todas as facetas humanas, né? As suas facetas o quê? Psicológicas, né? Se suas facetas psicológicas estão ali, estão todas as suas tramas, suas dores, seus desamores, suas ambições, suas virtudes, mas também os seus vícios, tudo aquilo que aparenta no cotidiano, mas também tudo aquilo que é sucumbido, é escondido pela própria forçação da sociedade. Por isso que, né, as narrativas trágicas é muitas vezes usado, além do contexto jurídico, no contexto da psicologia, da psicanálise, porque é um desvelamento da psique humana. E para quem gosta disso, o Vernant faz isso de uma forma divina. Então, aí destacando, né, a cidade é colocada, né, no palco e a partir daí ela é pensada e observada, né, o seu contexto político e judiciário. O que acontece, como eu tinha dito para vocês, na tragédia, né, que é um prelúdio, que identifica como um prelúdio de um novo momento, de uma situação diferente. Aqui, ó, o Vernant vai destacar para nós que ela não só representa a sociedade, ela questiona, né? Então, a narrativa trágica, ela não vai ser só de confortar. Lembra que o mito, ele tinha um papel na sociedade que era de conforto, né? O homem era um homem que tinha medo, que tinha temor diante das intempéries da natureza, do desconhecido, da morte. E aí as narrativas míticas serviam para confortar, para acalmar, apaziguar a alma, né? Por isso o apelo a seres extraordinários, a retirada do homem da responsabilidade sobre o seu próprio destino e ser a cargo dos deuses. A tragédia já vai trazendo pontos diferentes, né? A escolha está na mão do herói, de acordo com aquilo que ele escolheu, né? Existem desdobramentos, existe também o questionamento. Ele escolheu X, aconteceu Y, se ele tivesse escolhido Y, certo? Então, esse questionamento aqui é aí o primeiro passo para o surgimento do pensamento racional, né? Então, a tragédia, ela é o quê? Ela se apresenta de maneira crítica. Olha aqui que interessante, ó, né? Dilacerada. Então, ela corta, ela põe o dedo na ferida, certo? Algo que não vai acontecer lá no mito. E problemática. Então, ela consegue identificar situações contraditórias, certo? Então, por isso, nós não podemos ver a tragédia única e exclusivamente como um aporte artístico, né? E se nós também, agora que a gente já fez todo esse andar aí, né, sobre a arte na perspectiva filosófica, nós vamos perceber que a arte, ela exerce esse papel, né, de também colocar isso, explorar isso no cotidiano das diferentes maneiras pela qual ela se apresenta para nós, né? Então a tragédia surge como se começa a olhar o mito com os olhos do
cidadão. Então o cidadão ele vai para o palco, não tá lá só o herói, né? Embora o herói ainda esteja ali como um personagem central, mas existe já uma interação dele para com o cidadão, há um coro, né? O gênero trágico coloca em cena a ambiguidade da cidade, as contradições. De um lado, o herói, personagem individualizado, protagonista, em si mesmo. Do outro, o coro, personagem coletiva, anônimo, representado por um grupo de cidadãos que exprimem seus temores, inseguranças e esperanças. Então, observem aqui que legal, né? Aqui nós vamos começar a identificar, então, pressupostos para uma consciência de cidade. A partir do momento que o cidadão demonstra os seus temores, as suas inseguranças e espera providências, né? A gente já tem aí o surgimento de uma consciência política, de uma consciência social, coletiva. É o que vai, né, já ser organizado em obras do tipo de Aristóteles, a política, certo? Já vai ser o grande questionamento de Sócrates, o que é a justiça, perfeito? Então a tragédia, tal como surge na Grécia Antiga, desenrola sobre as exigências da ação que subordina o caráter. Então o caráter aqui, tá? Ele não está ele não subordina a ação, é o contrário. A ação subordina o caráter. A tragédia não responde aos conflitos, ela sublinha as contradições. Então, se alguém perguntar assim, qual é a diferença sim, forte entre o que é mito e a tragédia, você pode com segurança responder. Há o destaque das contradições, né? Porque quando você identifica as contradições, você está fazendo o quê? Você está questionando, você está interrogando, você está apontando problemas. E a partir daí, você está o quê? Desenvolvendo pensamento crítico, né? Então, com essa aula, vocês já vão saber, né, que a filosofia, o surgimento da filosofia, tem no seu momento anterior, né, as tragédias, que é um ensaio, certo? Para finalizar aí, né, vamos ficar com essa observação do Vernant, lembrando que a gente volta na próxima aula, tá? Para entender depois, né, de uma maneira mais tranquila, alguns desses personagens que vão justificar essa abordagem do Vernant de que as tragédias compõem-se um espaço de tempo para o desenvolvimento do pensamento racional. Então, para que haja ação trágica, é preciso que tenha formado a noção de uma natureza humana que tem seus caracteres próprios e que, em consequência, os planos humanos e divino sejam bastante distintos. Olha, distanciamento aqui. Olha que legal, né? Ó, o distanciamento entre o divino e o que é o humano. O divino aqui, né? Se nós lembrarmos, são os deuses, né? Então há esse distanciamento entre a vontade dos deuses e as vontades, os desejos humanos. São opostos, mas é preciso que não deixem de aparecer como inseparáveis. O domínio próprio da tragédia se situa nessa zona fronteiriça onde os atos humanos vêm articular-se com as potências divinas. Então, há uma articulação, né? Mas uma articulação até certo ponto também contraditória, onde eles assumem seu verdadeiro sentido ignorado do agente, integrando-se numa ordem que ultrapassa o homem e a ele se escapa. Então, espero, né, que a gente tenha conseguido
situar o espaço em que a tragédia ocupa como movimento de um desenvolvimento humano, de vida humana, de um instante anterior à racionalidade e à mitologia. Perfeito? Voltamos na próxima aula. Tchau!